Oi pessoal, tudo bem? Neste novo vídeo nós vamos começar o capítulo 7, tá? O capítulo 7 vai tratar um pouco mais sobre geometria. Nós vamos falar sobre ângulos, figuras geométricas, transformações geométricas, simetria. Então é uma nova fase aí. Nós falamos praticamente esse ano só sobre função. E agora vamos iniciar esse estudo na parte de geometria também, tá? Vou compartilhar o livro com vocês aí, livro 7. O capítulo 7, né? Do módulo. Então tá aqui, capítulo 7, origens da geometria e transformações geométricas. Ok? Então tem um texto aqui no começo falando da origem da geometria lá na civilização egípcia, né? Mais um texto de algumas curiosidades, né? Algumas curiosidades aí sobre a ideia de geometria, tá bom? Mas a matéria em si começa na próxima parte aqui. Tem algumas figuras geométricas aqui, no calçadão. E aqui sim começa geometria. Definições e postulados, tá? Postulado é uma verdade que existe na geometria, de que nós aceitamos como verdade sem demonstrações. Retomando as demarcações e pirâmides dos egípcios, é interessante saber que o Egito está situado no nordeste do continente africano e que sua civilização se desenvolveu graças à intensa atividade agrícola que se expandiu às margens do rio Nilo. Por se localizar em uma região desértica, a vida no Egito dependia das águas do Nilo e de suas cheias, período em que o solo era fertilizado e a agricultura, principal sustento da população, tornava-se viável. No entanto, marcos ou cercas eram arrastados ou submersos durante o período de cheias. Por isso, a civilização egípcia antiga desenvolveu métodos para efetuar medições e demarcar as terras. A partir dessas medições, a geometria se desenvolveu e hoje temos um enorme conhecimento sobre ela. A palavra geometria vem do grego geo, terra, metria, medida, e significa medida de terra. Ela se desenvolve com base em definições primitivas e postulados explicados a seguir. Aqui tem o que está escrito, né? Postulado, conceito admitido por todos, sem que haja necessidade de comprovação. Algum deles é o ponto. O ponto não tem qualquer dimensão, comprimento, largura ou altura, e indica uma localização específica no espaço ou no plano. Por isso, um ponto não pode ser desenhado, e o que temos é uma representação, a qual indicamos com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, como no exemplo a seguir, o ponto A, o ponto B. Note que na figura, os pontos A e B indicam dois lugares diferentes. Então, o ponto é o primeiro do postulado, é uma verdade absoluta. Euclides, vou ler aqui, amplie o foco. Euclides de Alexandria foi um matemático que alcançou prestígio pelo modo como ensinava geometria e álgebra, atraindo grande número de discípulos para suas aulas. Seu nome entrou para a história por associar geometria a um conjunto sistematizado de lógica de propriedades. Sua obra, Os Elementos, constituída de 13 volumes, tem como foco o desenvolvimento lógico dedutivo de teoremas da geometria plana e dos sólidos. Nela, as definições, os axiomas ou postulados e os teoremas são apresentados ordenadamente, de modo que cada teorema resulta nos axiomas anteriores, seguindo uma demonstração minuciosa.
Aqui não, aqui a gente já sabe que ponto é um ponto identificado com uma letra maiúscula. Só isso. Na geometria, isso é o ponto. Segundo é a reta. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos e pode ser determinada por dois pontos distintos quaisquer. É infinita em seus dois sentidos. Por isso, tem comprimento infinito e não tem largura. Então, a ideia da reta é que por dois pontos você passa uma única reta. Existe uma única reta que liga A a B. A rigor, uma reta também não pode ser desenhada. Temos uma representação na figura anterior, a reta AB, que vai de A até B, ou R. Plano. Entende-se por plano a região plana que se estende infinitamente e que é capaz de conter infinitos pontos e retas. Com infinitos, queremos indicar tantos quantos quisermos. Do mesmo modo que os dois entes geométricos anteriores, não podemos desenhar um plano. Para representá-lo, é comum o uso de paralelogramas, como na figura abaixo, na qual está representada uma região que contém pontos e retas. O plano alfa. Então, os pontos são definidos por letras maiúsculas, as retas por letras minúsculas e o plano por uma letra grega. Tá? Então, essa é a representação do plano alfa. Semirreta. A semirreta é uma fração da reta, que tem início em um ponto e se prolonga indefinidamente em um de seus sentidos. Assim, também não podemos trabalhar com o comprimento de uma semirreta, o qual é infinito. Na figura anterior, temos a representação da semirreta AB. Começa em A, passa por B, mas não tem fim. Agora, o segmento de reta tem começo e fim. O segmento de reta é uma fração da reta com início e fim, definidos por pontos e, por isso, pode ser medido. Na figura anterior, temos a representação do segmento AB, de medida AB. Qual a diferença aqui? Né? A diferença é que ela passa por B e continua. Aqui não, termina no B. Semirreta não tem fim. Segmento de reta termina no ponto B aqui. Continuando. Repare que indicamos o nome do segmento com um traço em cima da letra que o compõe, enquanto, para indicar sua medida, não usamos esse traço. Retas paralelas e concorrentes. Retas paralelas são retas coplanares que não possuem nenhum ponto em comum. São retas que nunca se cruzam. E as retas concorrentes são aquelas que possuem um único ponto em comum. As retas concorrentes se cruzam em um ponto. Um caso particular de retas concorrentes são as retas perpendiculares. Então, uma reta perpendicular é uma reta concorrente que forma ângulos de 90 graus. As duas retas da figura são perpendiculares porque, ao se cruzarem, definem ângulos congruentes na mesma medida entre si. Esses ângulos são chamados retos, cuja medida é 90 graus. Na foto abaixo, os grãos de areia no acostamento nos dão a ideia de pontos. As linhas brancas contínuas que delimitam a parte da pista destinada ao deslocamento dos veículos nos dão a ideia de retas, pois parecem seguir indefinidamente nos dois sentidos. Já as linhas amarelas segmentadas nos dão a ideia de segmentos de reta, todos em um mesmo plano. O plano do asfalto. Grãos, pontos. Retas contínuas, semirretas. Retas que terminam, têm início e fim, segmentos de reta. Retas reversas.
As retas reversas são aquelas que não pertencem ao mesmo plano e não têm ponto em comum. Essas são retas que uma não tem nada a ver com a outra, né? Não estão nem no mesmo plano e nem se cruzam. Ângulos. Ângulo é a abertura entre duas semirretas de mesma origem. Então, o ângulo ele é a medida da abertura ou o giro que uma reta dá para chegar na outra, tá? Os ângulos podem ser nomeados apenas pelo seu vértice ou por 3 pontos, sendo eles o vértice e o ponto pertencente a cada semirreta que forma o ângulo. Então, você pode chamar isso aqui de ângulo A, assim, o A com o chapeuzinho, ou BAC, que é a reta BC e o ângulo A, ou CAB, que é a reta CB e o ângulo que forma o ângulo A. Pode ser de qualquer forma. Indicamos a medida de um ângulo A de 30 graus, por exemplo, assim, mede A igual a 30 graus. Os ângulos são medidos em graus. Se dividirmos uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma delas representará uma pequena abertura chamada de grau, um grau. Ou seja, uma volta inteira vale 360 graus. Nesta imagem aqui do relógio, a abertura entre os ponteiros dos minutos e dos segundos é menor que a abertura entre os ponteiros dos minutos e das horas. A abertura aqui é menor do que a abertura aqui. O grau entre esse daqui é menor que o grau que o outro. Só isso. Faz sentido. Por que 360? A divisão em uma circunferência em 360 partes iguais está ligada à quantidade de dias do ano. Nos estudos mais antigos de astronomia, acreditava-se que o Sol percorria uma trajetória circular em torno da Terra com duração aproximada de 360 dias. A parte da circunferência percorrida em um dia foi chamada de um grau. Assim, 360 graus ou 360 dias perfazem a circunferência inteira. A relação entre circunferência e tempo remonta à época dos povos babilônios e persas. Então, os babilônicos que começaram com essa ideia de dividir a circunferência em 360 partes iguais. Ângulo reto. Agora vamos falar alguns nomes de alguns ângulos. Ó. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Está aqui na figura. Ó. A representação gráfica de um ângulo reto em que a medida do ângulo é 90 graus. Geralmente ele vem com um quadradinho e uma bolinha aqui. Essa é a maneira de fazer. O ângulo reto tem medida de 90 graus. Por questões de estabilidade, este é o principal ângulo quando se trata de construções prediais. É o ângulo formado entre o solo e alguma das colunas estruturais, por exemplo. Ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo que é menor do que 90 graus. É todo ângulo com medida menor que 90 graus. Algumas construções, como torres de energia, por serem muito altas, têm os ângulos entre suas vigas estruturais e o solo menor que 90 graus, para maior estabilidade. Ok? Como a torre da foto, em pé, você tem maior estabilidade com as pernas levemente abertas, em vez de completamente fechadas. Continuando com os ângulos, ângulo obtuso. É o ângulo com medida maior que 90 e menor que 180. Então, é maior que 90 graus. O ângulo reto é 90, ângulo agudo menor que 90, ângulo obtuso maior que 90, só que não passa de 180. O de 180 é chamado de ângulo raso. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Esse ângulo corresponde visualmente a duas semirretas de mesma origem e direção, mas com sentidos opostos. Então, tem aqui um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta, chamado de ângulo raso.
ok? E o ângulo nulo, para efeitos de cálculos, é interessante também que se defina o ângulo de 0 graus. É um ângulo nulo. Dados semirretas coincidentes, antes de qualquer giro, temos um ângulo nulo, ou seja, 0 graus. Ok? O giro de uma volta, se dermos uma volta completa em torno do vértice de uma semirreta, teremos 360 graus. Tomando-se duas semirretas coincidentes, OG e HO, e efetuando-se uma volta completa em uma das semirretas, de modo que os pontos G e H voltem a coincidir, temos um giro de 360 graus. Uma das manobras básicas para quem pratica skate é o quick turn. Nessa manobra, o skatista pressiona a parte de trás do skate para levantar a parte da frente e, com um pequeno salto, dá um giro de 180, terminando a manobra e seguindo a mesma trajetória, mas com o corpo do skate na posição inversa, com o tail para frente e o nose para trás. Na manobra 360 flip, durante o salto, ao mesmo tempo em que dá um giro de 360 graus de skate, invertendo-se o tail e nose duas vezes, ou seja, terminando a manobra com o nose novamente para frente. Há também um giro de 360 no skate com relação às suas rodas flip. E aí tem algumas questões do Enem que nós vamos fazer depois, tá? Todas sobre ângulos, é tranquilo. Essa matéria é bem tranquila, tá? Tem a parte aqui, que é um texto, que também a gente faz na aula de correção. E agora tem alguns ângulos notáveis, tá? Os ângulos notáveis, o primeiro é o ângulo oposto pelo vértice. Duas retas concorrentes representam ângulos opostos congruentes, como mostra a figura. Então aqui, ó, os ângulos opostos pelo vértice, aqui o vermelho é igual ao vermelho, o azul é igual ao azul, sempre, sempre. Dois ângulos opostos pelo vértice sempre são iguais. Se a reta representa um ângulo de 180 graus, é possível provar que os ângulos x e z da figura têm as medidas iguais, ou seja, são congruentes. Aqui é uma prova y mais z dá 180, x mais y também dá 180, então x é igual a z. Bem simples. Ângulos complementares. Os ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90 graus, tá? Recebem o nome de complementares os ângulos cujas medidas, quando somadas, dão 90 graus. Então, se dois ângulos, você somou ele deu um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, eles são chamados ângulos complementares. E a gente fala muito sobre o complemento de um ângulo. O complemento de um ângulo é quanto falta para 90 graus. Então, se eu estou no 60, o complemento de 60 é o 30. O complemento do 30 é o 60, porque somando dá 90 graus. Muito simples também. O complemento de 20 graus vai ser 70. O complemento de 70 graus vai ser 20. Então, complemento é quanto falta em um ângulo para ele virar 90 graus. Continuando aí. E os ângulos suplementares são aqueles que a soma dá 180. Complementares, a soma dá 90 e suplementares, a soma dá 180. Quando a gente fala de suplemento de um ângulo, é quanto esse ângulo falta para virar 180 graus. O exemplo que ele dá, 30 graus, é o suplemento de 150. Né? Quem é o suplemento de 100 graus? 80 graus. O suplemento de 60 graus, 120. Desculpa, é isso mesmo. É quanto falta para 180 graus, ok? Ângulos suplementares. Alguns exercícios aí como exemplo. O triplo da medida do complemento de um ângulo somado a 10 é igual ao seu suplemento. Quanto mede esse ângulo? Então, o ângulo é x. O complemento, 90 menos x. O suplemento
180 menos x, quanto falta para 90, quanto falta para 180. O triplo do complemento mais 10 é igual ao suplemento. Cria uma equação, isola o x. O triplo do complemento, 3 vezes 90 menos x, somado a 10 graus, é igual ao suplemento, 180 menos x. É quanto falta para 180. Se o ângulo de 90 graus for dividido em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 5 e 8, quanto medirá o menor ângulo? Aí você vai fazer 2x mais 5x mais 8x é igual a 90. Tá? O ângulo é x, o 2 é x, 5 vezes x, 8 vezes x, igual a 90. X é igual a 6 graus. Assim, o menor ângulo é 2 vezes x, que é 12 graus. E aí tem algumas atividades aqui para vocês fazerem na página 18 e na página 19. Só que eu quero continuar aqui nossa aula de hoje falando também sobre ângulos correspondentes. Tá? Continuando aí, depois dos exercícios, depois vocês fazem os exercícios, eu vou dar uma aula de atividades e tirar dúvidas. Ângulos correspondentes. Uma reta transversal que corta duas paralelas, como na figura abaixo, define pares de ângulos chamados correspondentes. São ângulos que ocupam a mesma posição com relação à reta transversal. Então aqui, ó, o ângulo aqui de cima é igualzinho de baixo. Ele só mudou de lugar daqui de cima para aqui para baixo, porque as retas R e S são paralelas. O ângulo alfa corresponde ao ângulo beta. Eles são iguais, são ângulos correspondentes. Ok? Ângulos alternos internos. Observe os ângulos alfa e beta na figura. Esse ângulo, alfa, tá, ó, ele é igual ao ângulo de baixo. Por quê? O que acontece aqui, ó, né? Oposto pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse, certo? Oposto pelo vértice. Então, aqui é beta. Mas beta também aparece aqui correspondente. Então, ângulos que são alternos internos estão de lados alternados e estão dentro das paralelas, eles também são iguais. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, ângulos alternos internos também são iguais porque são correspondentes. Ok? É uma matéria que vocês já viram, é só um exemplo aí, tá? Os ângulos alternos externos também vão ser iguais. Ó, o ângulo alfa é oposto pelo vértice com aqui o ângulo beta. Só que o ângulo beta é correspondente a esse aqui, está na mesma posição, só descorreu para baixo. Então, os ângulos alternos externos também são iguais. Alternos internos são iguais, alternos externos também são iguais. E, por último, os ângulos colaterais internos e colaterais externos. A soma da 180 nesse caso, tá? O porquê, ó. Esse ângulo aqui, ó, mais esse, dá 180. Só que esse ângulo beta é correspondente a esse. Então, alfa mais beta dá 180. E alfa mais beta dentro das paralelas também dá 180. Eles são denominados colaterais internos. Colaterais, porque estão do mesmo lado, e internos à paralela. Nesse caso, alfa mais beta igual a 180. E os colaterais externos também, né? Ó, porque eu posso projetar aqui, ó, né? Ó, aqui é o ângulo alfa, correspondente, alfa com alfa. Ok? Então, se eles são correspondentes, a soma de beta mais alfa igual a 180. Ângulos alternos, ângulos colaterais internos e colaterais externos têm a soma igual a 180. Ok?
Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo, né? Em um triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, x mais y mais z é igual a 180, tá? Uma propriedade muito importante da geometria euclidiana diz respeito à soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que vale sempre 180. Aí tem aqui uma demonstração, né? Por que que dá 180? Tá? Mas nós vamos aceitar que a soma é igual a 180 sempre. Exercícios resolvidos. Verifique que os ângulos alfa e beta da figura são congruentes. Sim, eles são congruentes, afinal de contas, aqui oposto pelo vértice. Então, aqui é alfa. Correspondente a beta. Então, alfa e beta são ângulos iguais. É que a gente fala congruente, né, em geometria. Congruente é a mesma coisa que igual. Ok? Obtenha os valores de x e y. Aqui ó, vai ficar bem fácil fazer. Ó. Primeiro, x menos 2y é igual a 3y mais 30. Esse ângulo é igual a esse. São ângulos correspondentes. Você vai montar uma equação. Segunda equação, 3y mais 30 mais x mais 40 é igual a 180. Monta a segunda equação, vira um sistema, resolve, encontra o valor de x e o valor de y. Então, primeiro, uma equação, x menos 2y é igual a 3y mais 30. São ângulos correspondentes, ok? Depois aqui os ângulos que são suplementares, a soma dá 180. 3y mais 30 somado com x mais 40 é igual a 180. Ajeita as duas equações, foi o que ele fez, né? Ajeitou a primeira, fez pelo método da substituição, tá? Podia ter passado 5y para o outro lado e fazer pelo método da adição. Ele optou por isolar o x, substituir na segunda e achar o valor de x e y. Existem diversas maneiras de resolver o sistema. Ok? E aí sim, né, tem mais um exemplo aqui. Determine o valor de alfa na figura a seguir. Então, essa daqui, a ideia, esse é um pouco mais complicadinho. A ideia é sempre traçar mais uma reta aonde tem o vértice aqui, tá? Então, toda vez que tiver exercício com esse tipo de problema, você traça mais uma reta bem aonde está o vértice do ângulo. Porque daí você vai começar a desenvolver o exercício fazendo essa aqui é igual a 130 que está aqui. Tá bom? Senão você não consegue resolver esse tipo de problema. Aí você prolonga a outra reta aqui para criar um triângulo aqui embaixo. Tá bom? Aí ele vai fazer passo a passo aqui, ó. Nesse aqui ele nem precisou disso. Ele usou outra ideia, mas eu faria prolongando aquela outra. Aqui, ó, vamos traçar uma reta auxiliar. Aqui é 130, aqui é 130, você descobre o A, onde o A vale 50. 130, quanto falta para 180? Ah, é porque aqui tinha um ângulo de 90 graus. Por isso que ele fez diferente. Então, é que ele tinha um ângulo agudo. Então, ficou 130 aqui, aqui 50. Se aqui é 50, o B é 40. Tá? B é 40. Como B e alfa são alternos internos, alfa é igual a 40. Ok? Na minha ideia lá que eu tinha feito, né, eu faria assim, ó. Aqui 130,
aqui dava 130, aqui dentro dava 50, ele está aumentando a figura, não quero, aqui dentro dá 50, aqui é um ângulo de 90 graus, e aqui um ângulo de 40 graus. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Aí é uma outra saída, a gente chega no mesmo valor lá que deu 40 graus. Aí sim tem os exercícios para vocês fazerem da página 24, 25 e 26. Tá ok? Então, essa é a ideia da matéria de geometria que a gente vai ver ao longo desse bimestre aqui. E a gente vai se falando. Por enquanto, a gente fez uma prévia sobre os ângulos, tem os exercícios para fazer, vai ter uma atividade também com Tira Dúvida amanhã, mas assistam o vídeo e já pode entrar no Meet, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Eu vou estar online hoje para tirar a dúvida de vocês. E ainda mais uma aula de atividade amanhã, com Tira Dúvidas. Ok? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula, pessoal.